Internauta. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito a vereadora Vera que faça uma pequena oração para nós iniciar os nossos trabalhos. Oração pelas famílias. Nós vos louvamos, Senhor, nosso Deus, porque sois a fonte da vida e nos criaste para viver em comunhão na família, na comunidade e na sociedade. Abençoai as famílias, Senhor. Fizeste o mundo para ser a casa de todos. Ajudai-nos a transformá-lo para que realizemos vosso projeto de vida familiar e convivência fraterna. Fazei que, a exemplo da família de Nazaré, nossas famílias vivam o amor, cresçam na fé, no perdão e na oração. Ajudai-nos a lutar juntos para que todas as famílias tenham casa, comida, escola, trabalho e saúde. Nós vos bendizemos pela missão da família de ser a casa de amor e da ternura, do diálogo e da fraternidade, da acolhida e da justiça, da partilha do pão para todos. Abençoai as famílias, Senhor. Dando continuidade ao nosso trabalho, solicito a vereadora, a primeira secretária, a vereadora Vera, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 29ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 15 de setembro de 2015. Aos 15 dias do mês de setembro de 2015, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores, que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, solicitando à vereadora Anice que fizesse a oração inicial, com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade, o presidente solicitou à primeira secretária, a vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 28ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, a segunda secretária iniciou a leitura do expediente recebido, lido inicialmente o ofício 32/2015 da presidência desta Casa, aos vereadores da bancada do PP, comunicando-os que o requerimento apresentado no dia 1º de nove de 2015, referente à constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, não cumpre os requisitos mínimos necessários estabelecidos no artigo 58, parágrafo 3, da Constituição Federal de 88, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa. Após a leitura do documento, o presidente entregou uma cópia nas mãos da vereadora Lucide. Não havendo nada mais a ser lido no expediente do dia, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para a vereadora Vera. Fazendo uso desse expediente, a vereadora disse estar indignada com algumas situações proporcionadas pela atual administração, onde parece ter esquecido que o dinheiro público tem que ser bem aplicado. Estão fazendo uso indevido do dinheiro público, gastando de forma indevida, irresponsável e onde não tem necessidade. A vereadora citou como exemplo a realização de uma licitação no valor aproximado de R$390 mil, tendo os contratos com as respectivas empresas homologadas, sendo 97 mil para Jefferson, 165 mil para a Rádio Guararema, 97 mil para o Jornal Biguaçu em Foco e R$33 mil para a Rádio Poesia. Vera lembrou que nenhum prefeito do PMDB fez esse tipo de licitação ou autorizou esse tipo de dispensa para o município, por ser gasto desnecessário. Isto é jogar o dinheiro público no lixo. Dos valores mencionados, a prefeitura já empenhou R$65 mil, o que representa a grande irresponsabilidade desta administração para com o dinheiro público, se levarmos em consideração a justificativa de que a prefeitura não tem dinheiro, disse ter recebido a denúncia de
pessoas que participaram do grupo de idosos de Santa Maria, aos quais ficaram sem o café, com a justificativa de que não tem dinheiro para este fim. Porém, dispõe de R$ 393 mil para gastar em publicidade. Além disso, a vereadora lembra que os idosos não dispõem do ônibus como antes, não receberam o centro de convivência do idoso como foi prometido. Também conseguiram acabar com a festa do idoso, que era realizada todos os anos no mês de setembro. Vera lembra com saudades da administração anterior, onde era realizada uma missa no dia do idoso, seguida de um almoço, café e uma bela tarde dançante, alegrando o dia dessas pessoas que tanto contribuíram para o engrandecimento de nossa cidade e que hoje merece ao menos o respeito e consideração dos nossos administradores. Vera lembra que hoje seus idosos querem dançar durante os encontros, precisam tirar o dinheiro do bolso para pagar. A vereadora também disse que a APP do Centro Integrado da Pré-Escola Coração de Jesus está realizando um bingo para comprar aparelhos de TV. Isto é uma vergonha, afirma a vereadora. Disse que as manifestações na internet estão bombando, dentre as quais podemos destacar o que o povo acha da educação. Educação na pobreza, empresas de publicidade na riqueza, dentre outras. Em vez de a administração ficar gastando dinheiro público em publicidade para praticarem inverdades que investam mais em educação, na saúde e nas melhorias das vias públicas. Devemos investir o dinheiro com nossas crianças, com os idosos e não em empresas de publicidade, pois se a atual administração deseja tornar seus atos mais transparentes, existem outros meios legais, como o próprio site da Prefeitura, o Diário Oficial dos Municípios, internet, WhatsApp. Dentre outros. Ainda referindo-se à educação, Vera lembra que o Legislativo aprovou um projeto de lei que veio do Executivo para ser aprovado em caráter de urgência, autorizando o Executivo Municipal a contrair financiamento para a compra de 2 ônibus escolar, pois havia esta necessidade. Porém, até o momento, essa operação não se concretizou. A vereadora ainda questionou o secretário da Educação, Altamiro, que quando era vereador dizia que a presidente Dilma tinha recursos, porém o ex-prefeito Geraldo não conseguia verba porque não pedia. E hoje que está no poder, tem a presidência da República ao seu lado, pois é de seu partido, porque não consegue nada para a educação ou para o município? Nem os ônibus escolar ele conseguiu a liberação. Vera lembra que o ex-prefeito Geraldo e do então secretário da Educação, Fábio Egert, conseguiram viabilizar uma verba para a construção de uma creche no loteamento Belo. Disse que o dinheiro veio nesta gestão e retornou por falta de projeto. Durante a campanha do PP, foi dito que em cada bairro teríamos uma creche. Onde estão essas creches? Onde foram construídas? Enquanto isso, existem 20 crianças na fila de espera por vaga na creche, mas o sobrinho do secretário chegou e passou na frente de todos. Na saúde, existem pessoas necessitadas que não conseguem exames ou, quando conseguem, têm só desilusão, pois quando chegam na clínica conveniada acabam se decepcionando com o ínfimo valor do desconto. Por que não fazem convênios com clínicas boas para ajudar este povo que está precisando? Indignou a vereadora, mas a atual administração prefere investir mais de R$ 300 mil em publicidade. Vera disse que as agentes de saúde eram para ganhar cada um o seu tablet para trabalhar e, em reunião, foram informados que a compra não será realizada porque não tem dinheiro, somente para gastar em publicidade, para tentar denegrir a imagem de pessoas que só fizeram coisas boas para esse povo merecedor. Para isso não falta dinheiro. Também foi requerida a compra de um aparelho para realizar o eletro e não foi comprado porque não tem dinheiro. A unidade dispõe de apenas um aparelho de eletro, que ainda está funcionando em local impróprio, na sala de pequena cirurgia. Hoje, se chegar uma pessoa passando mal, infartando, e tiver alguém realizando pequena cirurgia, não sabemos como os funcionários irão se virar para atender ambos. A falta de dinheiro é a desculpa encontrada pela atual administração para tentar justificar a inoperância.
Disse que muitas pessoas carentes necessitam de sessões de fisioterapia e não ganham todas, apenas parte, enquanto que algumas privilegiadas e talvez menos necessitadas ganham todas. Vera lembrou ainda na época que a vereadora Lucida era secretária da Saúde e, na oportunidade, foi até a rádio dizer que não haveria mais filas na marcação de consultas, as quais seriam marcadas via online, o que não ocorreu até hoje. Na oportunidade, a secretária também informou que o posto de saúde iria funcionar até às 21 horas, e isso já acontecia muito bem na administração anterior. Além de não diminuir as filas, ainda criaram outra que não existia, a demarcação de fisioterapias. Fazendo uso do à parte, o vereador Edson ficou desapontado ao saber que o valor de um aparelho de elétrico gira em torno de R$2.000, e a atual administração está deixando nosso povo sofrer por falta desse equipamento, alegando que não tem dinheiro para comprar um novo. Assim, a vereadora Vera tem toda a razão para estar indignada. Isto é uma vergonha, parece uma comédia, pois ficam gastando tanto dinheiro com publicidade para enganar nosso povo com mentiras, porque não estão conseguindo fazer o que prometeram. Vera também lembrou que foram feitas várias indicações solicitando o reparo da sinalização horizontal para Santa Maria e Rachadel, as quais não foram atendidas, deixando estas vias sem sinalização. A vereadora também lamenta o fato da atual administração ter paralisado 4 obras que estavam em andamento, como a reforma da Casa Ludovica, que está desprotegida da chuva, obras de melhorias na Avenida João Antônio Bezzi, além das pontes que estão sendo erguidas com dinheiro viabilizado por vereadores da bancada do PMDB, alegando falta de dinheiro, repasse. Vera disse que, em vez de ficarem publicando inverdades nos jornais, que coloque as verdades, pois está circulando com grande destaque na internet o fato da Secretaria da Educação estar comprando produtos superfaturados para a merenda escolar, citando como exemplo a compra de um pé de alface pelo absurdo valor de R$ 1,80, enquanto que a mesma empresa vende esse mesmo produto para uma grande rede de supermercados de Florianópolis, e este evento pelo valor 97 centavos aos seus clientes, conforme faz provas nota fiscal anexa aos documentos de posse da vereadora. Isto sim daria uma boa matéria para mostrar ao nosso povo onde está sendo investido o dinheiro público, que deveria estar sendo investido na saúde, na educação, em obras, com os nossos idosos. A vereadora ressalta que isto está circulando na internet e está sob investigação. Em breve teremos novidades sobre o assunto. A vereadora fez questão de ressaltar que a tabela de preços dos produtos divulgada precisa de uma lupa para podermos enxergar os valores, tudo para enganar nosso povo. Antes de finalizar, a vereadora lembrou de que não concederam o reajuste no vale alimentação dos servidores, solicitado pelos vereadores da bancada do PMDB. Não tem dinheiro para conceder reajuste aos servidores, mas tem para gastar com publicidade. Vera apelou para que os vereadores do PP intercedessem junto ao Executivo Municipal para que essa licitação fosse cancelada. Esse dinheiro revertido para a saúde e educação. Disse que no verso dos santinhos da campanha do vereador do PP constava que nosso município arrecadava 90 milhões. Então, onde está este dinheiro? As poucas obras ainda estão sendo paralisadas. Vera disse que é fácil ficar falando do ex-prefeito Geraldo, porém é muito difícil fazer o que ele fez para ajudar nosso povo e colocar nosso município em destaque. Fazendo uso da parte, o vereador Valcir disse por várias oportunidades, a vereadora Vera fala que no verso dos santinhos de cada candidato do PP constava que nosso município arrecadava 90 milhões. O vereador disse não duvidar disso, pois se pegar o valor bruto arrecadado em 48 meses, com certeza chegaremos a este valor. Aí a vereadora Vera perguntou, onde está o dinheiro? O vereador disse que estamos pagando todos os meses a folha de pagamento, investimento em saúde, educação,
obras, melhorias nas vias públicas, etc. O vereador ressaltou que o valor lançado nos santinhos era o valor bruto e não o líquido para ser investido. Valcir afirmou que os recursos estão sendo investidos. Vera perguntou se os investimentos eram no superfaturamento da compra de merenda publicidade. Valcir disse que talvez fosse para pagar dívidas do governo anterior. Vera respondeu dizendo que a maioria dessas dívidas foi do financiamento para a realização de obras, tipo desta que foi aprovada na atual administração para a pavimentação no Ouro, o qual deverá ser pago totalmente no próximo mandato. Não havendo mais vereadores inscritos, nas explicações pessoais, nada a ser tratado na ordem do dia e vereadores inscritos no expediente, o presidente solicitou à vereadora Anice que fizesse a oração final, dando por encerrado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 22 de setembro do corrente, no horário regimental. E para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2015. A ata está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos nossos trabalhos, temos alguns projetos, algumas indicações. Solicito à segunda secretária, a vereadora Anice, que fizesse a leitura do expediente recebido. Ofício número 024/2015. Antônio Carlos, 21 de setembro de 2015. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, valho-me do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1569/2015, cujo objetivo consiste em dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2016 e da outras providências. Por oportuno, solicito a apreciação do presente projeto de lei nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da Resolução número 043/90, ao passo que renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Requerimento número 025/2015. Os vereadores da bancada do PMDB requerem, após aprovação do plenário, sejam fornecidas as seguintes informações sobre os processos licitatórios 032 e 033/2015. 1. Cópia das propostas vencedoras. 2. Cópia dos projetos das respectivas pontes de Santa Maria e Guiomar. Senhor Prefeito, mais uma vez ressaltamos que estas informações são de suma importância para que possamos cumprir com a nossa obrigação como legítimos representantes do nosso povo, que é fiscalizar os atos do Executivo e a correta aplicação dos recursos públicos. Salientamos que todos os requerimentos não respondidos por esta municipalidade estão sendo encaminhados ao Ministério Público para as devidas providências a pedido do próprio Ministério. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Abraão Feltz, Vera Lúcia Conrado Silveira, Anice Josiane Vias da Silveira. Projeto Legislativo número 203/2015. Denomina Rua São João Batista e da outras providências. Elisiário José Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua São João Batista a via pública no início no lado ímpar da Rua José Antônio Fraga, coordenadas e, tendo 290 metros de extensão,
coordenadas do final da via E 8 metros de pista e mais 2 metros do passeio para cada lado, na localidade de Canudos, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 22 de setembro de 2015. Elisiário José Schmidt, vereador. Justificativa do projeto legislativo número 170/2012. São João Batista foi um pregador judeu do início do século I, citado pelo historiador Flávio Josefo e os autores dos 4 evangelhos da Bíblia. Segundo a narração do Evangelho de São Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Foi profeta e é considerado principalmente pelos cristãos ortodoxos como o precursor do prometido Messias Jesus Cristo. A importância do seu nome João advém do seu significado, que é Deus, é propício, e apelidaram-no Batista pelo facto de pregar um batismo de penitência. Lucas 3,3. Batizou muitos judeus, incluindo Jesus, no Rio Jordão, e introduziu o batismo de gentios nos rituais de conversão judaicos, que mais tarde foram adaptados pelo cristianismo. É o único santo cujo nascimento e martírio em 24 de junho e em 29 de agosto, respectivamente, são evocados em 2 solenidades pelos cristãos. Esta nominação também é de consenso entre a maioria dos proprietários de terras e moradores locais, conforme abaixo assinado anexo ao projeto. Assim entendermos ser justa a denominação ora proposta. Elisiário José Schmidt, vereador. Ofício número 226/2015. Antônio Carlos, 22 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor vereador Elisiário José Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convido Vossa Excelência e demais vereadores para participarem da audiência pública nessa Casa Legislativa às 17 horas do dia 29 de setembro de 2015, com o objetivo de discutirmos a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 e também fazermos a avaliação e apresentação das metas físicas e financeiras, segundo o quadrimestre de 2015, artigo 17.1 da TCE número 02/2001. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Passamos para as explicações pessoais. Temos alguns vereadores inscritos. Por favor, ninguém passe dos 10 minutos, porque tem muita gente inscrita hoje. Vereadora Lucide, a tribuna é sua. Boa noite, presidente dessa casa, caros companheiros vereadores, todos os demais funcionários dessa casa, visitantes que hoje participam dessa sessão e internautas. O que me traz à tribuna hoje é prestar alguns esclarecimentos sobre o uso da palavra da vereadora Vera na semana passada. Da licitação, do valor que ela colocou, que foram R$ 392.492 licitados para publicidade, de acordo com o assessor jurídico da Prefeitura, isso não é correto, é uma inverdade. Ele me informou que foi feito um credenciamento com aquelas empresas que foram citadas na semana passada. Eles fizeram um credenciamento que gira em torno de um valor de 100 a 120 mil reais. Esse valor não foi gasto até agora, está sendo parcelado e, na medida que eles vão precisando para fazer as publicações legais, eles vão usando esse recurso que foi feito esse credenciamento.
Outro foi de acordo com o bingo da escola aqui, da educação infantil. Eu trabalho na escola já há 30 anos, eu sei desses eventos que a gente promove para arrecadar recursos, para ter uma melhor parceria entre escola, pais e alunos. Esse bingo que eles estão fazendo, provavelmente, não é só para adquirir a TV que a escola realmente precisa. Toda vez que a gente faz esses eventos na escola, a gente está baseado em buscar recursos para fazer eventos com as crianças, Dia das Crianças, homenagem aos pais. Geralmente a gente faz lembrancinha para os pais, para as mães, e esses recursos são usados ali. Se a gente esperar a prefeitura bancar todas as atividades extras que são realizadas na escola, a prefeitura provavelmente iria quebrar. Então, se eles estão fazendo bingo para a TV, foi porque eles não fizeram esse ano a festa junina. A escola de Santa Maria fez festa junina, a escola do Rachadel também fez, e esses recursos a gente usa durante o ano com os alunos em atividades extracurriculares, tanto com os pais e as mães presentes nesses eventos. Outro ponto colocado por ela, foi colocado sobre, voltando à educação, do sobrinho do professor Altamiro, que hoje é secretário da Educação. Tive conversando com ele para ver se realmente é verdadeira essa informação. Ele falou o seguinte, que o sobrinho dele estava matriculado na creche do HU, lá fechou, ele não sabe o motivo de ter fechado, e quando a criança vem transferida, ela não fica na fila de espera. Então, foi ela e mais uma outra criança do município que estão matriculadas ali na creche e não ficaram na fila de espera. Foi essa a informação que ele me passou. Outro ponto que a vereadora colocou, que eu utilizei a rádio enquanto secretária de saúde, para falar sobre o fim das filas para consultas. Realmente eu fui lá e falei. Só que as filas que eu estava me referindo eram as filas em dia de marcação para os médicos da área, que eram 3, que dava filas enormes no posto de saúde em dia de marcação. Tinha gente que chegava a discutir e brigar pela fila, e tinha pacientes que às 5, 6 horas da manhã já estavam lá brigando por uma vaga ou por uma consulta. Realmente, essa fila eu terminei. Hoje tem dia de marcação, não dá mais aquelas filas em dia de marcação, e o pessoal, inclusive, pode agendar por telefone mais no final do expediente. Outro, em resposta ao presidente Elisiário, ao ofício número 32/2015, enviado para os vereadores da bancada do PP. Ofício 34/2015. Ilmo, senhor presidente da Câmara de Vereadores, Elisiário José Schmidt. É realmente uma pena que Vossa Senhoria tenta apadrinhar vereador que denegride a conceituada imagem dos integrantes que compõem essa Casa Legislativa. Não estamos aqui fazendo juízo de valores, mas nós, vereadores, eleitos pelo povo de Antônio Carlos, temos que, a qualquer custo, honrar esse grandioso cargo para qual fomos nomeados. E nada mais justo com os eleitores do que por um ponto final nessa incômoda situação vivenciada pelo vereador Edson Decker, já que a notícia de certificados falsos e de conclusão do ensino fundamental e médio para candidatar-se às eleições ultrapassou a barreira do judiciário, vindo, inclusive, a se tornar público com a mídia escrita. Senhor presidente, confessamos que não foram poucas as vezes que esses vereadores foram motivo de chacota e gozação por causa desse episódio, criado por suposto fato envolvendo o colega Edson. E por essa razão é que no último dia 1º de setembro, a bancada do PP formalizou o requerimento para instauração de CPI, que buscará a verdade sobre o assunto para posteriormente apresentar ao nosso eleitor e à autoridade competente. No entanto, nós realmente ficamos sem entender o ofício 32/2015, encaminhado por Vossa Senhoria,
uma vez que, até o presente momento, nós, vereadores do PP, apenas encaminhamos para deliberação e votação de outros EDs o requerimento para a instauração da CPI. O ofício encaminhado por Vossa Senhoria faz menção ao artigo 21, parágrafo 2º do regimento interno dessa Casa, que em nada tem a ver com o requerimento feito por nós, vereadores do PP. Presidente, sabemos que Vossa Senhoria não é advogado e, no entanto, nossa Casa conta com esse profissional contratado que certamente lhe orientará de maneira correta. Esclarecendo, o artigo 21, citado por Vossa Senhoria, está descrito adentro da seção 3 do regimento interno, que disciplina a matéria da renúncia e da destituição da mesa dessa Casa Legislativa, que em nada coaduma com a comissão parlamentar de inquérito requerida pelos nossos vereadores do PP. Tanto isso é verdade que o próprio artigo 21, parágrafo 2, é claro e taxativo quanto à nomeação de comissão e de investigação e processante, o que é diferente de comissão parlamentar de inquérito. Repita-se, senhor presidente. Sabemos que Vossa Senhoria não é advogado. Também não o somos. Mas cometer tamanha gafe só evidencia o que já estamos passando perante os munícipes e eleitores que conversam conosco nas comunidades. Desta forma, solicitamos, inclusive, que Vossa Senhoria, antes de encaminhar esse tipo de ofício que menciona dispositivos legais, seja analisado pelo setor competente desta Câmara de Vereadores, ou seja, a senhora Marilene, que é vereadora, que, aliás, desculpe, é advogada da Câmara de Vereadores, não dos deputados ou vereadores do PMDB. Então, ela tem que ajudar e fazer as atividades para todos, tanto para os vereadores do PMDB como os vereadores do PP. Ademais, para informar a Vossa Senhoria, CPI, nos termos do artigo 23, parágrafo 4 da Lei Orgânica do Município, é as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa. Serão criados pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Este, inclusive, é a mesma letra da lei disposta na Constituição da República em seu artigo 58, parágrafo 3º. Assim, nobre vereador, para apurar os supostos fatos praticados pelo vereador Edson, é que a bancada do PP requereu acertadamente a abertura de comissão parlamentar de inquérito e não de comissão de investigação e processante, que em nada tem a ver com o caso concreto. Diga-me que o requerimento foi pautado nos ditames do artigo 31, inciso 15, da Lei Orgânica do Município, que dispõe criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Observa-se que o requerimento assinado pela bancada do PP elucidou os fatos, propôs prazo certo e teve assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara, o que valida seu pleito. O simples fato de constar o nome de vereadores para compor a comissão não é capaz de invalidar o requerimento protocolado nesta Casa. Assim, vereador, repita-se, o requerimento apresentou os fatos, até porque se apresentasse provas, não precisaríamos realizar ou instaurar a CPI. Propôs prazo de 60 dias e obteve a assinatura de 1/3 dos vereadores, cabendo agora a aprovação da Câmara
para sua efetiva abertura. Ademais, o requerimento protocolado no dia 1º de setembro de 2015 indicou a nomeação de membros para comporem a CPI. Destarte, diante dessas considerações, se requer a reapreciação do requerimento protocolado pela bancada do PP no último dia de 1º de setembro, para após deliberar sobre a preposição. Caso contrário, por certo, estaremos encaminhando o requerimento, juntamente com o ofício 32/2015, ao promotor de justiça, Leandro Garcia Machado. Atenciosamente, Lucide, Valcir, Adelmo e Pio Elias, membros da bancada do PP. Boa noite. Vereadora Vera, a tribuna é sua. Boa noite, presidente Elisiário. Boa noite, assessora jurídica Marilene, diretor seu Carlinhos, secretário Mauri, funcionário Pagico, demais vereadores e vereadoras, colegas, público aqui presente. Eu vou dar uma resposta do que a Lucide falou, que eu falei de 392 mil. Falei que era para um ano. Inclusive, foi empenhado já no momento para gastar 65 mil, e está empenhado. 37 para o Biguaçu em Foco, 13 mil para outra empresa e 13 mil para a Rádio Poeses. Não falei mentira, foi uma verdade. E falei bem declarado, para a Rádio, falei bem declarado isso, que foi para um ano. Não, já falasse aqui na tribuna. Para um ano eu falei, e que foi empenhado no momento 65 mil. Foi isso que eu falei. Você não escutou bem o que eu falei. Até não tem um papel aqui, senão eu lhe mostrava. Na escola, se estão fazendo chacotinhas pela CPI do Etzdecker por ele estar aqui, estão fazendo também na mídia, escola na pobreza e mídia na riqueza, publicidade na riqueza. Então, chacotinhas estão fazendo de tudo, até inclusive do próprio prefeito que paralisou as obras. Ontem a gente até foi chamado por causa das duas pontes que pararam a obra, que o povo está apavorado de passar ali na Guiomar, do jeito que ficou. A gente esteve lá olhando, eu, o Zay, o Pagico, nós estivemos lá. Sim, então também estão fazendo chacotinhas. Inclusive, escutei também que estavam fazendo já o asfalto para o Rio Farias, no Recanto do Sol, que já estava estaqueando, que eles iam ganhar. Tudo isso são chacotinhas que eu também escutei. Indo no mercado sábado, me falaram isso, que querem enganar os tolos. Na verdade, foi promessas, muitas promessas feitas, e não estão conseguindo fazer. Então, chacotinhas, nós também escutamos, com certeza. E o bingo está sendo feito pela PP, sim, para comprar televisores. Então, eu acho que, o que eu falei, em vez de gastar em publicidade que não tem necessidade, que desse essa televisão para a escola e deixasse esse bingo para fazer o que você está dizendo, para a festa, para as crianças, Dia das Crianças. Mas estão gastando em publicidade que não precisa, não tem necessidade. Tem internet, tem o site da prefeitura, tem o WhatsApp, tem várias coisas para fazer. Nunca existiu. Por que agora precisa existir? Foram 65 mil. 65 mil é muito dinheiro para uma prefeitura que não está fazendo nada, que tudo que se diz que não tem dinheiro, isso é uma realidade. Lá o idoso ficou sem o café, eu não menti. Ficou sem o café, sim. Eu não menti, é uma verdade. Pode ir lá perguntar que os idosos vão lhe falar. Então, jogando fora 65 mil. Não tem necessidade. Tantas prefeituras cuidando, aguentando o recurso, e nós aqui jogando fora em publicidade. Acho errado isso, muito errado. E sobre o Altamir, o sobrinho dele, eu nunca vi ser transferir uma criança para creche. Eu vi de escola. Creche, nunca na minha vida. Já fui professora, já dei aula lá no Hospital Caridade, eu nunca vi isso. Eu vi, sim, transferir uma criança de uma escola para outra. Creche, nunca vi isso. Primeira vez que eu estou vindo. Só quem entrou no carro que eu estou vendo. Mas foi o sobrinho dele, talvez por isso é a desculpa. Por que ele não mandou
ele mandou essa resposta para você. Por que ele não mandou a resposta do requerimento que eu pedi faz uns 15 dias? Por que a escolinha de informática acabou? Que existia. Existia antes das férias, falar que ia para outro local e até agora nada. E isso que as mães ainda pagam R$40. Essa resposta eu quero. Eu quero a resposta do ônibus. Por que o ônibus não saiu ainda a compra de 2 ônibus? Que foi aprovado com urgência aqui com todos os vereadores por unanimidade. Cadê a compra do ônibus? Está precisando. Eu quero resposta. Por que não foi? É muito fácil criticar e falar. E na saúde você falou, eu nunca esqueço, do primeiro mês que você esteve lá, você foi sim para a Rádio Proeses e disse que agora a marcação ia ser tudo via online, que o pessoal ia marcar de casa, não precisava mais vir no posto. Não aconteceu. O que aconteceu foi, sim, mais uma fila de fisioterapia que não existia. Nunca existiu. 4 horas da manhã, sim. Tinha gente na fila de fisioterapia pedindo para ganhar. Pessoas que precisam de 20 acidentes de motos, que precisam, que não estão trabalhando, ganharam 5. Nunca existiu essa fila. Então, eu acho que o que eu falei semana passada foi verdade, não foi mentiras. Eu quero a resposta dos requerimentos, das indicações que eu pedi. Chacota, eu escuto todo dia. Eu fui no mercado sábado, gente, eu tinha um casamento para ir, eu não sabia se eu fazia a compra, se eu atendia o povo. Reclamando da saúde, perguntando da ponte. Tanto é que foi, o Zay pode me dizer, que foram na casa dele também. Sábado, a pessoa que foi falar da ponte de Santa Maria. É chacotinhas que nós escutamos. E dizem que os vereadores estão aqui dormindo, não estão vendo isso. Aonde é que está indo o dinheiro? Aonde é que está indo o dinheiro? Se dizia que a gente arrecadava tanto. Cadê? Pergunto. É muito fácil criticar, era fácil. Pô, vocês falaram tanto que a saúde não era de nada? Não era nada? E hoje, o que está melhorando na saúde? No nosso tempo, nunca ninguém fez perseguição política para os funcionários. Trataram-se todos iguais, tanto o PP como o PMDB. Hoje, estão registrando BO. 2 funcionárias registraram BO semana passada, porque está tendo perseguição política. Desde quando que o PMDB fez isso? Todas elas ficaram no seu devido lugar. Você, inclusive, Lucide, era diretora de uma escola, era responsável por uma escola em Santa Maria, no mandato do Geraldo. Ou não era? Você foi responsável, sim. Não vou dar uma parte, não precisa pedir. Porque você já falou. Tem medo da resposta? Não, não tenho medo. Eu estou dizendo a verdade. Você sabe disso, você foi. Então você sabe. Porque eu digo, criticar é fácil. Fazer é difícil. Tudo que eu falei foi verdade. Tudo. Eu quero aqui ler uma mensagem que hoje é o dia do contador. Dia 22/9 comemora-se o dia do contador. Esta Casa Legislativa parabeniza os profissionais que, com ética, amor, competência, exercem esta profissão. Hoje, o contador está mais participativo nos processos gerenciais das organizações, tem uma visão mais urbanística, age no meio social, que, através de sua capacidade e inteligência, vem facilitando o caminho das organizações. Obrigada pela sua busca contínua de informações vitais ao equilíbrio das empresas e instituições, pelo seu papel insubstituível na nova fase de transparência das administrações públicas, como pede a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela sua integridade moral e disposição de lutar contra a fraude e a corrupção, pela sua capacidade de renovação e adaptação aos novos tempos, assimilando conceitos, técnicas, entendendo a importância da educação e atualização permanentes e pela sua coragem de mudar e vontade de continuar crescendo. Parabéns pela sua participação na construção de um mundo melhor. Eu quero parabenizar, primeiramente, a nossa contadora e todos os contadores do nosso município e desse nosso Brasil. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Convoco o meu vice-presidente para assumir a mesa.
Repasso a palavra ao vereador Elisiário. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, segunda secretária, nobres vereadores e vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente, e uma boa noite aos nossos internautas. O que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é fazer umas indicação verbal, que a gente fica indignado quando a gente pede as coisas e não acontece. Faz mais ou menos quase um mês já que a gente pediu uma indicação da Rua da Califórnia. Fui lá, eu mais o Odílio, batemos umas fotos e vimos a situação que se encontra as famílias de lá que não conseguem chegar em casa. Logo em seguida, na outra semana, o vereador Valci disse que conversou com as famílias lá, ou foi lá, disse que está uma beleza aqui lá. Está 70% bom. Essa família me procurou semana passada novamente, eu fui lá de novo. Vereador Valci, só vou dizer uma coisa. Não tem carro que sobe. Só se for traçado, caminhonete traçada. E essa família... Não, você tem que chegar no final da rua, não no começo. Essa família tem criança pequena. Precisa se deslocar daquela localidade. Então, é muito complicado. Fui lá hoje, tirei novamente umas fotos, que se encontra aqui, ó. Vocês podem ver o tamanho das pedras que não tem como passar um automóvel. Na Rua da Califórnia, lá em cima do morro. Então, eu queria deixar bem claro que o prefeito esteja assistido a nossa sessão. Nunca fui contra o serviço particular. E não sou. Que faça para um, faça para dois, faça para três. Agora, em primeiro lugar, o serviço público. Que é uma vergonha o que nós temos de reclamação no nosso município. Enquanto vão fazer ruas particulares de loteamento, faça isso aqui. Que eu tenho aqui, ó, provas. Máquinas trabalhando no loteamento, 3 dias, 5 caçamba, patrolas, fazendo uma estrada no loteamento. Várias outras coisas nós temos. Só que ninguém quer levantar tudo, não. Vamos levantar aos poucos. Que é vergonhoso. Vereadora Lucide, eu só queria deixar bem claro para a senhora que eu respeitei o requerimento de vocês, que esse requerimento não podia nem ser lido na tribuna e enviado para o presidente da Câmara. Esse requerimento tem que passar na secretaria para entrar na ordem do dia. Eu fui muito respeitoso, mas não vou ser mais não. Que é muito fácil a senhora pegar tudo escrito lá do jurídico e vir aqui ler na tribuna. É muito fácil. Tá? Nós temos a nossa lei orgânica e nós estudemos. Nós damos uma olhada nas nossas leis. O requerimento está irregular. Tem quesitos que não fecham. Então, primeiro, não adianta vir para a tribuna, criticar e querer botar a gente lá embaixo porque a gente não é advogado. A gente pode não ser advogado, mas a gente foi eleito do povo e a gente está aqui para defender o povo, seja quem for. Também quero deixar aqui para os nossos vereadores, que ontem a empresa veio nessa Casa Legislativa e nós assinamos a ordem de serviço da nova Câmara de Vereador. Nova Câmara de Vereador, todos já sabem, vai ser construída no lado do Posto de Saúde, onde era o antigo colégio excellencista. E se Deus quiser, nós vamos reformar agora e vai ser em breve. Talvez até quinta-feira já começa o trabalho. Tá?
Uma boa noite a todos. Repasso os trabalhos da mesa para o vereador Elisiário. Temos mais um vereador inscrito, vereador Valci, a tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeira secretária Vera, segunda secretária Anice, Marilene, assessora da casa, seu Carlinho, Mauri, caros nobres amigos vereadores e vereadoras, público aqui presente e boa noite, internautas. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que no dia 11 de setembro agora, nós tivemos uma reunião e o Remo, advogado da prefeitura, passou para nós que obras como a ponte, as pontes estavam paradas porque esse dinheiro que foi viabilizado para a ponte não chegou para a prefeitura ainda. Ou alguém tem prova que já está no cofre da prefeitura? Se alguém tiver provas que esse dinheiro realmente veio, com certeza as obras estavam em andamento. O responsável pela empresa procurou o nosso advogado e o que foi passado para o dono da empresa foi exatamente isso. A hora que o dinheiro chegasse para a prefeitura, as obras continuariam. Aqui da Casa Ludwig também, das pontes também. Por isso estão paradas. A prefeitura não corre risco de arcar com todo esse dinheiro das pontes e depois, mais tarde, esse dinheiro pode não vir. A situação todo mundo sabe que não está fácil. Então, não adianta por aí ver obras que pararam porque a prefeitura não está mais fazendo, porque o que aconteceu? Cadê o dinheiro? O dinheiro não chegou ainda. Essa que é a verdade. E também quero o secretário da Educação, Altamiro. Sim, pode, Pio. Boa noite a todos. Eu, sobre as pontes, a Vera já tinha tocado, mas eu nem pedi a palavra porque ela ia dizer que não. Eu quero pedir a bancada do PMDB, o Edson, o Zay, a Vera, a Anice, e fala com o deputado Renato Ringo, ex-deputado, para ver se ele dá uma mãozinha para as pontes continuar. Só isso que a gente quer, entende? O dinheiro não foi repassado ainda. Por isso é que as pontes parou. Então, com a força de vocês, de um pedido de vocês, pode ser que seja mais adiantado o repasse do dinheiro. Obrigado. Não, pode, usa agora. Fica à vontade. Vereador Pio, sobre a ponte, emenda do deputado junto do governo do estado para o município de Antônio Carlos, todas as emendas parlamentares das pontes que foram executadas no nosso município, no governo do Geraldo, vieram recursos também do governo. Eu trouxe de 2 pontes, uma em Vila Douro, outra em Rachadel, com o recurso do deputado Renato Ring. Da mesma forma, o prefeito Geraldo, na época, fez a ponte e 8 meses depois, quando a ponte estava pronta, o governo do estado repassou o recurso para o município. Se vocês quiserem mais prova disso, vocês olhem o balancete do município, que a prefeitura tem tudo anexo lá na prefeitura. Isso é a prova do governo para fazer as obras. É isso que eu digo. A ponte tem que ser feita para o governo repassar o recurso, senão ele não repassa. E se ele esperar o dinheiro do governo, ele não vai fazer a ponte. É isso que eu tenho para dizer. Essa parte aí não foi passado para nós. Não foi passado. E naquela situação, repassar um dinheiro, quando o governo é da situação, até se torna mais fácil. Mas só um pouquinho, mas foi feito um aditivo até daquela ponte. Eu quero continuar respondendo aqui do secretário da Educação.
é produtos da agricultura familiar orgânica na merenda escolar. Sobre os alfaces, desde o início deste ano, os alunos da Rede Municipal de Ensino possuem uma novidade no cardápio da merenda escolar: produtos orgânicos oriundos de agricultura familiar de nosso município. A agricultura orgânica, diferente da convencional, é aquela que produz alimentos sem agrotóxicos, garantindo mais sabor, mais nutrientes e, consequentemente, mais saúde, tanto para o agricultor quanto para aqueles que consomem esses produtos. Estudos comprovam que os alimentos orgânicos são mais saborosos e nutritivos. Apresentam, em média, 63% a mais de cálcio, 73% a mais de ferro, 118% a mais de magnésio, 178% a mais de molibdênio, 91% a mais de fósforo e 125% a mais de potássio e 60% a mais de zinco. Em razão desses benefícios para os estudantes, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, adquiriu parte dos produtos da merenda escolar com agricultores do nosso município que produzem orgânicos. Esses produtos são entregues pelos agricultores nas 7 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Na última terça-feira, vereadora Vera, você afirmou que literalmente o secretário Altamiro compra alface mais barato do Brasil. Segundo ele, não é verdade, porque ele está comprando, é orgânico. É no mercado a mesma alface, podendo comprar a 97 centavos, como você falou. A afirmação é grave, mas irresponsável e mentirosa. Aliás, não é a primeira vez que a vereadora Vera faz afirmações levianas que não conduzem com a verdade. Em outubro de 2013, por exemplo, afirmou que a Prefeitura havia deixado de pagar a empresa Ecolux, responsável pela construção do Núcleo Escolar Municipal Professora Verônica Gesser Paula, em Rachadel, e que, por isso, a mesma estaria retirando as janelas. Não era verdade. A verdade é que a empresa Ecolux, de propriedade dos cunhados do antigo secretário de Educação e Cultura, Fábio Eger, e contratada na administração do ex-prefeito Geraldo, que havia instalado janelas fora dos padrões de qualidade, e a atual gestão exigiu que as mesmas fossem trocadas, atendendo os critérios de qualidade constantes no contrato. Portanto, em relação à merenda escolar, a vereadora, mais uma vez, é leviana e falta com a verdade, ao afirmar que a Prefeitura adquiriu alface acima do preço de mercado. Faz uma comparação absurda. Compara o preço de uma alface em promoção da agricultura convencional com a alface constante do processo licitatório, número 004/2015, compra da merenda da agricultura familiar pela Prefeitura, que é oriunda agricultura orgânica. Os preços dos produtos orgânicos são naturalmente mais elevados do que os preços dos produtos da agricultura tradicional com agrotóxico. Caso tivesse realmente o interesse em entender e não de tumultuar e criar mais mentiras, poderia ter pesquisado os preços no supermercado, que foi citado na sua fala na última sessão. No site desse supermercado consta que o alface, lista orgânica, a mesma do processo licitatório 004/2015, era vendida no dia 16/9, com preços que variam de 3,77 a 5,57 a unidade ou pacote de 200 gramas. Portanto, chega de mentiras. Os agricultores que fornecem o alface lisa orgânica no valor de R$ 1,80 para a Prefeitura estão oferecendo o produto a um preço muito abaixo do preço de mercado. E, além disso, são obrigados a manter o preço independentemente das variações
que o mesmo possa sofrer em virtude do período de entre-safra. Assim sendo, a Prefeitura não compra o alface mais caro do Brasil, mas nós temos, muito provavelmente, a oposição que muitas vezes não conta as verdades. São o que o Altamiro, secretário da Educação, passou para mim, e ele também passou aqui. Nós temos alface crespo orgânica, beija-flor, a R$ 2,79 o pacote. Nós temos alface orgânica, cheiro verde, a R$ 5,57, 200 gramas. Alface lisa orgânica, horta e saúde, a R$ 3,77. E alface orgânica beija-flor, pacote 200 gramas, a R$ 4,65. São informações que o próprio secretário pediu para que deixasse a população esclarecida dessas situações. Porque não adianta nós virmos aqui na tribuna, ficar batendo um com o outro, acusações e tudo mais. Eu acho que não é isso que a população quer de nós, vereadores. A população quer que realmente trabalhamos em prol da comunidade e não ficar aqui jogando um contra o outro. Tá? Então, isso aqui era a informação que eu queria passar hoje à noite. Se a senhora tem alguma pergunta a fazer, de repente, até em relação a isso aí, pode pedir para o Altamiro, ele vai explicar o que ele colocou aqui, de que forma pode se formar direitinho lá. Tá bom, Vera? Boa noite, muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Temos um requerimento para ser votado. Temos mais um vereador inscrito, vereador Adelmo. A tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente, secretário da mesa, senhores vereadores e vereadoras, público aqui presente, e uma boa noite aos internautas. Na sessão do dia 1º de nove, quando nós, vereadores da bancada do PP, pedimos, por meio de um requerimento lido pela vereadora Lucide, na abertura de uma CPI para apurar se os diplomas apresentados pelo vereador Edson são falsos ou não. A vereadora Vera disse que eu também estaria nessa situação de diploma falso e que eu também deveria ser investigado. Tudo isso devido a uma denúncia falsa e caluniosa do Ministério Público. Vou ler agora o despacho do Ministério Público quanto a essa denúncia. Promotoria Arquivamento. Despacho. Trata-se de um inquérito civil instaurado nessa Promotoria de Justiça em razão de reapresentação anônima, noticiando ao suposto fornecimento pela ex-diretora da Escola Estadual Vanderlei Júnior Salete Bressanina Deck de histórico escolar falso para Adelmo Có. Relato o denunciante que Salete Bressanina Deck estaria fornecendo atestado escolar e declarações falsas de conclusão de concurso, além de criar turmas fantasma. Diante da gravidade dos fatos, instaurou-se o presente procedimento, tendo colhido o depoimento da atual diretora da Escola Básica Estadual Vanderlei Júnior, Noeli Freiberg, a ex-diretora Salete Bressanini Deck. Noeli Freiberg afirmou em seu depoimento, folha 20, que não havia qualquer registro em nome de Adelmo Có nos registros do livro Tombo, o qual atualmente é administrado via computador através de senha. Salete Bressanina Deck, por sua vez, declarou que Adelmo Có é seu concunhado casado com a irmã de seu esposo e que tem certeza que ele não estudou na Escola Vanderlei Júnior porque ele sempre morou no interior e sempre trabalhou em serraria.
Ademais, alegou que saberia se ele tivesse estudado naquela instituição em razão da proximidade, folha 19. Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que a situação narrada não há quaisquer indícios ou prova que Adelmo Có, tampouco Salete Bresanini Decker, estaria apresentando documento falso ou cometendo atos de improbidade administrativa, na forma como dispõe os artigos 9 e 10 da Lei 8.429/92. Com efeito, Adelmo Có esteve na Promotoria de Justiça, onde apresentou documento que comprovaram que ele frequentou a Escola Isolada Rachadel Central e a Escola Básica Altamiro Guimarães, ambos no município de Antônio Carlos. Dessa forma, pelas diligências realizadas, não foi verificada nenhuma prova concreta do fato noticiado. Ante o exposto, deixo de propor ação civil pública e determino o arquivamento do presente procedimento precatório nos termos do artigo 12 do ato número 81/8 da página, remetendo-se os autos ao colento Conselho Superior do Ministério Público em atenção ao disposto do artigo 12 e 2 e 19, ambos do ato número 81/8 da página para análise e homologação do presente arquivamento. Biguaçu, 15 de maio de 2014, Letícia Balber Filomeno, promotor de justiça substituta. Essa é a resposta que eu tinha para dar, tá? Vereadora, boa noite. Passamos para a ordem do dia. Temos um requerimento para ser votado. Temos um requerimento da bancada do PMDB que foi lido. Eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Temos um vereador inscrito no expediente do dia. Vereador Edson, a tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente, Elisiário, membros da mesa, vereadores, vereadoras, um público presente, boa noite, e uma boa noite aos internautas. E também uma boa noite aos funcionários da casa. Também quero falar sobre do que a vereadora Lucide falou, que a vereadora Vera tinha mentido sobre a publicação que foram feitos contratos com as empresas. Uma é a empresa Rádio Poese, valor de R$ 33.360. Isso é para 12 meses. É para 12 meses, certo? Mais um outro contrato da Jefferson Bilhetini, da empresa, se eu não me engano, não sei se é da Notícias, da Noticiários, né? Então, só nisso aqui foi feito um contrato de 12 meses, de valor de R$ 97 mil, certo? Também da Rádio Guararema, também foi feito um contrato com essa empresa,
do valor de R$ 165.132, certo? Para 12 meses. Então, resumindo, juntando esses valores... tem mais um aqui. Osias Deodato Alves Júnior. Também um contrato de R$ 97 mil. Então, o que eu tenho para dizer, vereadora Lucília, é fácil falar mal dos outros, criticar os outros, fazer calúnia dos outros. A vereadora Vera falou a pura verdade. Quando se fala a verdade, nós podemos ser oposição, mas em nenhum momento nós estamos mentindo. Estamos sendo omício. Nós estamos falando a verdade. Agora, vocês são omício. Que durante a campanha, vocês fizeram a calúnia em cima do candidato a prefeito Ari Martendal, que ele, se ele ganhasse as eleições, ele ia ser cassado, que ele estava respondendo processo. Dia seguinte às eleições, não teve mais nada de processo em cima do Ari Martendal. Se o Ari Martendal tiver o processo daquilo que você estava citando, vocês podem olhar noticiários, na mesma semana depois, saiu o fato que ele tinha sido absolvido, que não tinha mais, tinha sido arquivado. Certo? Da mesma forma, estão querendo fazer comigo. Eu digo por que eu ia fazer um diploma falso? Eu não tenho poder para isso. Para fazer um diploma falso. Para eu ser candidato, para alguém ser candidato, precisa ser alfabetizado. Gostaria de dizer para a vereadora, para os vereadores do PP, jamais eu ia fazer uma burrada dessa se eu não precisava apresentar outros históricos, outros diplomas. Por que eu ia fazer isso? Se eu apresentei, é porque eu tenho. Agora, vocês querem fazer calúnia em cima de mim também? Querer dignir a minha imagem sobre a nossa população? Aí não dá, né? E ainda vem aqui dizer, não tenho prova. Se eu estou respondendo, eu estou respondendo lá no Ministério Público. Tanto que no início, quando começou, já tinha sido arquivado. Fizeram um levantamento, fizeram análise, tanto que o Ministério Público, na primeira versão, arquivou o processo, tanto que como do Adelmo, que a cunhada dele tinha falado que não tinha estudado lá. E também gostaria de dizer para o vereador Adelmo, por que ele também não pegou lá no Ministério Público a versão que a cunhada do vereador, posso dizer minha cunhada, que tinha falado ao contrário de mim, que o vereador Edson tinha estudado lá, naquele colégio, que ele era aluno, que tinha comprovado que eu tinha estudado. Então, tem que falar isso também. Aí traz um requerimento todo ilegal, querem dignir a minha imagem aqui. E podem fazer. Eu gostaria que o presidente analisasse o requerimento, ele tem que ter fato, para ele dar continuidade aqui na Câmara, na Casa Legislativa. Vocês têm que ter argumentos. Agora, simplesmente levantar um fato e não ter prova, aí não dá. Agora, eu posso fazer um requerimento, mandando aqui para a Câmara Legislativa, do prefeito, que ele fez um parcelamento, sem autorização da Câmara, e já pagou 4 prestações. E isso é ato administrativo, é ilegal. O nosso requerimento não diz isso. Senão não precisa ter vereador. Ele, sim, se teve problema lá, para ele poder fazer as ações dele, se ele tem problema lá, mas ele tem que respeitar a Casa Legislativa. Por isso nós fomos eleitos pelo povo e cada cidadão elegeu o seu vereador. E nós temos que representar o nosso município. É isso que eu tenho para dizer. E ainda tem essa, do valor que ele trouxe, não confere também que ele apresentou aqui. Mais uma mentira. E eu também gostaria de dizer,
por nobres colegas, vereadores e nossos internautas que estão acompanhando, o público presente. Também gostaria de perguntar quem é o nosso prefeito municipal. É o Remo? Que discute com o assessor jurídico? Ele que dá as cartas, então? Eu acho que quem é o prefeito é o Paulo Remo. Então vamos ter um pouco de mais de respeito um pelo outro. É isso que eu tenho para dizer. E pode anotar. Agora não vem aqui depois querer desnortear as coisas. Certo? E também, como a vereadora Vera falou dos atos dos alface, não sei, mas a licitação que foi feita, ela também não amara só produto orgânico, ela deixou aberto. Ela pode, alguém pode chegar e vender para a prefeitura o produto que não é orgânico. Isso eu estive olhando, não confere que o vereador Valci falou, certo? Não adianta fazer assim, tu tem que ler a frase onde foi licitado, certo, vereador? Não, mas então, é mais uma vez, o vereador Altamiro já foi vereador aqui. Quanta bobice ele falou aqui, de mentira. Então, eu gostaria que o vereador Valci falasse com o vereador, o secretário da Educação, e pegasse as coisas concretas. Uma cópia da licitação. Aí vamos discutir. Agora, preços, essas coisas, isso eu não vou discutir, eu só quero deixar bem, frisar bem da forma como feita a licitação. Então, qualquer outra pessoa pode participar e não precisa vender o produto orgânico para a prefeitura, certo? Então, ela tem que ter o menor preço, sim. E se o preço abaixou muito, tem que fazer outra licitação. E se aumentar muito, tem que fazer outra licitação também, porque a pessoa que fornece, ela também não pode estar no prejuízo. E nem o município, o poder público. Tanto que fruto hortigranjeiro, ela tem alta e baixa. De repente, na época, quando foi feita a licitação, o produto estava caro. E agora está barato, ou amanhã depois aumenta. Não. Então, isso sim. Eu não estou dizendo que estão roubando, estão fazendo aqui. Eu só estou dizendo, essa é a legalidade. A fruto hortigranjeiro, eu sei como é que é, eu trabalho com essas coisas, já trabalhei, e hoje ainda mexo um pouco com ela, eu entendo a situação. Ela alta e baixa. Então, as licitações têm que mudar, porque o proprietário que fornece também não pode perder. É isso que eu tenho para dizer. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero fazer um convite aos nobres vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente e os nossos internautas. Amanhã, às 6 horas da tarde, nós vamos discutir uma parte do nosso plano diretor, que é um projeto que iniciou, e isso não estava incluído no nosso plano diretor, então nós vamos discutir essa área para nós anexar no nosso plano diretor. Estão todos convidados para amanhã às 6 horas da tarde. Vereador, permite? Sim. E por que o prefeito não manda um convite? Convidando, porque na semana passada... Não, eu nem olhei, nem olhei. Não, eu não estou falando de hoje. Eu não estou falando de hoje. Nem deixou eu terminar. E nem na semana passada, teve uma audiência pública na prefeitura e os vereadores nem sequer ganharam um convite. E aí, não, mas o vereador se antecipou. É isso que eu queria reforçar. Então, são órgãos que são de competência dos vereadores, porque depois passa aqui, passa na aprovação dos vereadores. Então, nós temos o direito de ser convidado. Por exemplo, foi feita audiência pública e não fomos convidados. Então, isso é um desrespeito pelos vereadores também. Ele também tem que ter um pouco mais de respeito, como os vereadores da Câmara Legislativa de Antônio Carlos. E eu gostaria também que o prefeito fizesse presença nesse evento. Prefeito, vice-prefeito, os secretários, esses são os principais pessoas para nós discutir. Nós sabemos que é difícil da comunidade vir. Então, o nosso pessoal, os vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito,
nós temos que comparecer. É o bem para o município. Então, espero todos eles amanhã às 6 horas da tarde lá na prefeitura. Mudou? Então, é no Centro Catequese da Igreja Matriz. Também quero fazer um convite a todos para comparecer dia 27/9/2015, sábado, domingo, no Louro, os costelaços da PAI, para nós ajudar essas nossas crianças, para nós construir o centro deles aqui em Antônio Carlos. Encerrando a presente sessão, convido a vereadora Vera para fazer uma pequena oração para nós finalizar os nossos trabalhos. Oração para finalizar a sessão. Senhor, nós te damos graça por esse encontro, no qual compartilhamos nossas ideias, esperanças, projetos, discussões e dificuldades, sempre em prol de nossa comunidade. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faça que cresça entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração, uma só alma e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Amém. Encerra a presente sessão, marcando na forma regimental para a próxima terça-feira. Boa noite a todos. Boa noite. Como? Ah, sim.